Boa noite, queridos irmãos aqui presentes. Mais uma vez, com as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho, conversar, refletir sobre o Evangelho de Jesus, à luz da nossa doutrina espírita. Boa noite, Jane. Tudo bem? Tá legal o som, Jane? Tá me ouvindo direitinho? Boa noite, Lucimar, Zita. O som tá bacana, gente? Eu sempre gosto de esperar alguém me dar esse feedback para a gente poder começar. Obrigada, Jane. Bom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa página virtual do Chico, já que não podemos ainda estar reunidos presencialmente lá na casa do Chico. Eu estou morrendo de saudade de estar lá, de abraçar, né, do passe. É muito bom. A gente só dá valor mesmo depois que a gente precisa se afastar, né, por N motivos, enfim. Mas logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Mas por hora nós vamos aqui ficando no online, porque o que vale é essa energia que a gente troca, o que vale é o ensinamento, é a leitura que a gente faz, para a gente poder se desligar um pouquinho da nossa rotina tão conturbada, tão difícil às vezes, e nos dedicar um pouquinho a essas palavras tão belas que Jesus nos deixou. Então eu gosto muito desse momento, porque a gente dá aquela desconectada, né, do mundo físico, e a gente fica aqui nessa presença de Jesus, e é muito bom. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu creio que vocês já estão aí com a aguinha de vocês para ser fluidificada, que vocês já invocaram aí a presença do anjo guardião, que está aí juntinho de vocês. Então, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos intua, que nos abençoe, que Mãe Santíssima esteja presente nesse momento em que nós vamos fazer esse evangelho dentro dos nossos lares, que nós possamos abençoar e sermos abençoados neste momento. Que essa luz, que essa energia possa atingir os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade. E que nós possamos aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Bom, gente, vamos lá então, né? Vamos começar. Boa noite, Mari, minha amiga querida. Olha, o bom do online é isso, né, gente? A gente consegue atingir pessoas que não podem vir presencialmente, mesmo que estivesse tendo o presencial, e isso é muito bom. Beijo para todo mundo que está aí. Bom, hoje, gente, eu peguei aqui um capítulo, né? Escolhi o capítulo que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo, um dos mais difíceis da gente seguir. Eu já falei dele aqui, num dos evangelhos passados, mas agora eu vou trazer aqui uma outra palavra de Jesus sobre o tema. Amai os vossos inimigos. Como é difícil, né, gente? Na verdade, como é difícil a gente amar os nossos amigos, às vezes, os nossos familiares, porque acontecem tantas coisas, uma palavra maldita, né, que a gente fala sem querer, sem pensar, ofende, aí cria aquele clima. Então é muito difícil a gente amar, essa que é a verdade. Amar de forma intensa, de forma verdadeira, de forma pura, é muito difícil. Quanto mais amar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ferem realmente, os nossos inimigos. É muito difícil. Mas Jesus nos pediu isso. Então, nós temos essa missão aqui na Terra. Se não for nessa encarnação, será nas próximas. Mas nós temos que começar a praticar os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos pediu quando esteve aqui, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, tudo que ele falou é verdade, e o único caminho que a gente tem para chegar
a concluir, né, chegar à nossa evolução, conquistar a nossa felicidade, é seguindo os passos dele, os passos do nosso mestre. Não importa de que religião você seja, nem se você é cristão ou não, não importa. É o caminho, é os passos, é os exemplos que ele deixou, é isso que ele pede que nós façamos da mesma forma. Então, hoje eu peguei aqui dentro desse capítulo 12, o tema: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. É bem polêmico, né, gente? Eu gosto de pegar, assim, de tirá-la do Evangelho de Jesus, as partes mais polêmicas, mais difíceis realmente da gente entender, porque é bom a gente refletir, principalmente porque a doutrina espírita traz para a gente um olhar novo, um olhar mais aberto, mais racional, e aí a gente consegue aprender muito, muito mesmo. Então, eu vou ler para vocês aqui a passagem onde retrata essa questão. Então, Jesus disse o seguinte, está lá no Evangelho de Mateus: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tornar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Bom, então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa fala de Jesus. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. O que significa isso, gente? A que ponto nós temos que levar, né? Até que ponto a gente tem que realmente seguir essa fala de Jesus? Bom, primeiro nós temos que levar em conta que quando Jesus falou essa e outras frases, a época em que tudo aconteceu era uma época muito, muito difícil, era uma época quase primitiva, era uma época que vinha das leis de Moisés, onde se aprendeu, onde se cultivava o olho por olho, dente por dente, né? Que foi uma maneira que Moisés encontrou de estabelecer a ordem ali em meio ao caos que se vivia na época. Então, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te bater na sua face, você bata também, né? Você não vai bater 2 vezes, você vai bater uma. Então, se alguém te der um tapa, você vai dar 1. Se alguém te der 2 tapas, você vai dar 2. Era assim que a lei de Moisés, que a lei mosaica, organizava aquela bagunça lá, aquele caos, né? E foi, e coube, né, naquele tempo, de certa forma, organizou, né? Porque criou-se uma lei e os homens seguiam aquela lei. Então, isso era importante, foi importante para a época. Mas aí veio Jesus falando de amor, falando de compaixão, falando de tolerância, falando de perdoar os inimigos. Mas e agora? Né? Eu aprendi que se alguém me bate, eu tenho que bater também. Se alguém mata uma pessoa da minha família, eu tenho que matar também, olho por olho, dente por dente. E Jesus veio modificar isso. Jesus veio trazer a lei de amor, a lei de Deus, que já estava na hora dos homens receberem essa mensagem, receberem essa revelação. Então, Jesus veio mais para ele dizer tudo o que ele precisava dizer, para ele ensinar e para que os ensinamentos dele prevalecessem, permanecessem pelos séculos afora, ele precisava falar de forma impactante. Então, ele usou de frases fortes, ele usou de palavras fortes, de forma com que realmente impactasse. E impactou tanto, né, que ele foi condenado e ele foi morto na cruz, de tanto impacto que ele causou quando esteve aqui. Mas era essa a intenção, né? Era dizer as coisas, as verdades que precisavam ser ditas de forma que chocasse a todos, né? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus e o povo doente, né, e necessitado em geral, né? Então, por isso que ele falou dessas frases, bem fortes e bem chocantes. Mas o que Jesus quis dizer hoje, sobre a luz da doutrina espírita, a gente
conseguindo raciocinar e recebendo os ensinamentos dos Espíritos, a gente sabe que muitas coisas que Jesus falou, nós não vamos levar ao pé da letra exatamente, né? Então, quando Jesus falou, se alguém bater na sua face, dê a outro, o que ele quis dizer com isso, né? Que nós devemos controlar as nossas emoções, não revidar, não bater de volta, né? Claro que hoje, para quem ainda é muito orgulhoso, e essa atitude de dar a outra face, ou de ficar quieto, né? Se calar e virar e sair, é covardia. Não, eu não vou levar desaforo para casa, né? Bateu, levou. Não é assim que a gente fala muito hoje? Bateu, levou. Só que esse não levar desaforo para casa, esse bateu, levou, nos faz levar desaforos e inimizades e dívidas para outros planos, para outras vidas, não é? Então, se você não leva desaforo para casa, você vai levar para outro canto. Pode ter certeza disso. Por quê? Nós sabemos hoje que somos espíritos reencarnantes na Terra. Nós temos hoje a plena convicção de que existe uma vida futura, que existe a lei da reencarnação. Então, que nós desencarnamos, nós continuamos a nossa existência em outro plano, encontramos com aqueles amigos e também com aqueles adversários, depois voltamos para a Terra, reencarnamos e a gente vem aqui resolver as nossas desavenças, porque só assim a gente vai evoluir. Então, dentro desse mecanismo aí, né, de desencarna, reencarna, a gente precisa parar para pensar mais nas nossas atitudes. E aí, os ensinamentos de Jesus começam a fazer sentido para nós. Então, as coisas que ele disse lá atrás e que nós demoramos séculos para entender, hoje, né, no presente, com a doutrina espírita, pelo menos para mim, começa a fazer sentido, porque a gente passa a enxergar de uma forma mais ampla, né? A nossa visão não fica aqui retida aqui, né, nessa vida. Então, tudo que acontece com a gente, tudo que acontece com as pessoas, a gente tem uma visão mais aberta, a gente olha, né, com um olhar assim, olhando vida passada, olhando vida futura, olhando plano espiritual. Não é assim com vocês? Vocês já não começam a enxergar tudo sobre uma outra ótica? Claro que a gente sofre muito, a gente chora, a gente sente, né? Quando a gente perde alguém, é muito triste essa separação, mas a gente consegue enxergar tudo de uma forma mais clara, tá? É assim que acontece quando a gente começa a estudar a doutrina e colocar ela dentro dos ensinamentos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse poder, né, de fazer isso com a gente, né, nos dar esse presente. Então, o que Jesus quis dizer, gente, é que a gente precisa dar a outra face, mas a outra face do equilíbrio, né, do autocontrole, até mesmo da compaixão, porque você não sabe se quando o outro está te batendo, não é batendo que a gente fala, claro, né, é ofendendo, é agredindo, fazendo algum mal, mas quando o outro faz algo é porque ele está precisando, às vezes, muito mais de ajuda do que a gente, né? Então, se o outro ofende, é porque ele está sofrendo, é porque ele está, né, ele está desequilibrado. Então, a face da compaixão é muito mais importante do que esse revide. Só que não quer dizer que você precisa aceitar o que o outro fez e não falar nada, né? Não é isso. Nós temos que ser firmes na nossa convicção de transformar o outro também. Tanto que, quando Jesus, tem uma passagem de Jesus que ele foi agredido por um soldado. Ele levou um tapa, tá? Né? Fisicamente falando mesmo, aconteceu. Ele levou um tapa de um soldado e quando ele levou um tapa, ele não ofereceu a outra face, ficou quietinho e foi embora. O que ele fez? Ele reagiu, mas com sabedoria, né? Por que me bates? Se falei errado, prove. Se falei certo, por que me bates? Então, ele reagiu, né? Para quê? Para fazer o outro pensar, né? Mas por quê que você está fazendo isso? De forma sábia, equilibrada, mansa. Então, Jesus, ele reagia às atitudes erradas das outras pessoas, mas com mansidão, com sabedoria. E quando você faz isso, você consegue despertar no outro a consciência dele. Se você reage da mesma forma,
você mantém aquele padrão, aquela vibração baixa ali, né? Então, um agride o outro e ninguém consegue raciocinar mais, ninguém pensa mais. Quando você reage, mas reage com sabedoria, você desperta a consciência do outro. Então, Jesus, hoje, a gente consegue entender esse ensinamento dele, né? Que nós temos que ter domínio sobre as nossas reações. Então, por isso que eu coloquei ali no tema do evangelho, né? Então, a gente tem que buscar trabalhar para agir em vez de reagir, porque a reação abrupta é que nos leva a entrar na mesma vibração do outro, que está ali desequilibrado, querendo arrumar briga, porque as pessoas hoje, tem muitas pessoas que já vivem ali prontos para brigar, prontos para reagir, para poder agredir, para poder botar para fora aquilo que está sentindo dentro, né, de si, aquela raiva que não sabe nem de quê, revolta, enfim, fica ali pronto, armado. Aí quando você reage e dá essa brecha, aí a coisa desanda. Não é assim que acontece, gente? Vão dando feedback aí para mim se eu estou viajando na maionese aqui, mas basicamente essa a realidade, né? E com esse ensinamento de Jesus, a gente aprende a ter controle sobre a nossa reação. Então, em vez de reagir, a gente passa a agir com sabedoria. Tem um livro que chama Nascente de Bênçãos, da Joana de Ângeles, que nos diz que a criatura humana, na atualidade, tende a encontrar-se sempre armada. Olha o que eu estava falando aqui. Numa posição defensiva, aguardando motivo real ou imaginário, tá vendo? Às vezes até imaginário, né? Para colocar para fora toda a sua agressividade. Sendo assim, assistimos à dificuldade humana de se posicionar de forma serena frente aos dissabores da vida, buscando agir sobre os mesmos e não meramente reagir como se vítimas fosse do destino. Então, aquela pessoa que fica ali na defensiva só esperando, né? Ela se sente uma vítima da vida, uma vítima do destino, uma vítima, né, de tudo que dá errado para ela. Ela não toma as rédeas. Então, eu gosto muito da doutrina espírita, ela mexe muito com a gente, porque ela fala para você, olha, Deus é maravilhoso, Deus, né, ele te criou, te deu todas as oportunidades, mas cabe a você pegar, tomar as rédeas da sua vida e tomar suas decisões. O que você quer fazer com o seu livre-arbítrio, né? E aí, cabe assim, mas muita gente não enxerga isso. Muita gente tem medo de encarar essa verdade, né? Cabe a mim resolver o que eu vou plantar para depois colher. Então, muita gente entrega, né? Deixa na mão, deixa para sorte ou para o azar, enfim. E aí as coisas começam a dar errado. E aí se revolta com Deus, aí perde a fé. Então, a nossa fé raciocinada aqui dentro da doutrina, ela nos ajuda muito a conquistar essa sabedoria, conquistar esse domínio sobre as nossas emoções, né? E tá vendo, gente? É isso aí, né? E é tão gostoso quando a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente consegue reagir de uma forma sábia, de uma forma serena e até com amor, se possível, né? Reagir colocando amor ali, porque aquela energia vai ser sentida pelo outro. E a gente fica tão feliz quando a gente consegue reagir assim. Então, isso deve ser realmente um objetivo nosso quando a gente acorda. Eu não sei o que vai me acontecer, eu não sei o que eu vou escutar, eu não sei quais são as pessoas que eu vou encontrar, mas Deus me dê sabedoria para agir e não reagir, né? Vamos botar esse lema aí quando a gente fizer a nossa oração de manhã, gente, que eu acho que vai nos ajudar muito, né? Então, oferecer a outra face não significa covardia, significa sabedoria, tá? Significa que você está entendendo ali o preceito de Jesus, tá? E foi isso que ele quis trazer para nós, porque nós, como cristãos, nós temos que plantar o amor, plantar a união e não a discórdia, né? Não ficar incentivando a briga, as desavenças. Então, é chegado os tempos, esses tempos tão, né, assim, estranhos, a gente não sabe, então, estamos passando aí por um momento de mudança do nosso planeta, talvez sim. Se estivermos, gente, estamos aqui na prova, no meio do fogo, tá?
Então, é hora da gente colocar em prática tudo que a gente aprende dentro dos livros, dentro do Evangelho. É chegado o momento. E as oportunidades e as coisas acontecem todos os dias para que a gente possa usar esses ensinamentos e colocar em prática. Então, cabe a nós parar para pensar em tudo que vamos falar, em tudo que vamos fazer, porque aí, na medida que o tempo for passando, isso vai se tornar natural em nós, né? Então, vamos aí ser contra, né, essa questão do revide. Vamos pensar bastante nisso e agir com tranquilidade. Vamos fazer a nossa parte dentro da doutrina, vamos fazer a nossa parte junto ao planeta Terra, que precisa de luz, tá? Então, o nosso planeta, ele está precisando de muita luz mediante tudo que está acontecendo. Então, vamos ser a luz, né? Vamos ser a luz para aqueles que estão desequilibrados, para aqueles que já vivem armados, esperando aí uma oportunidade para reagir contra você ou contra o outro que está ali do seu lado, porque muitas vezes as coisas acontecem do nosso lado, não com a gente. Muitas vezes nós somos ali só espectador, né? Ficamos olhando as coisas acontecendo, uma pessoa agindo de uma forma grosseira, a outra reagindo da mesma forma, e a gente muitas vezes coloca fogo, que a gente quer ver, às vezes, o circo pegar fogo, vamos colocar fogo, ou a gente se isenta. A gente fica ali quietinho na nossa, não faz nada, né? Não, é chegado o momento da gente realmente interferir no sentido de ajudar, no sentido de plantar o amor, de ajudar as pessoas a abrirem os olhos. Não, nossa, o que eu estou fazendo? Vamos parar. Ah, então, gente, essa é a nossa grande missão como espíritas. Não que nós somos melhores, ou, né, enfim, mas é que a gente tem essa visão de vidas passadas, de vidas futuras. Então, a gente sabe que uma desavença hoje, pessoas que não se batem, que não se bicam, é algo que vem de trás, que vem lá de trás. A gente sabe disso. Infelizmente, nem todos acreditam, porque se todo mundo acreditasse, seria muito mais fácil resolver as coisas aqui na Terra, mas muitos não acreditam. Então, acho que está invocado, acho que não gosta de mim, enfim, mas quando você olha com uma visão passado, presente e futuro, você consegue ter um raciocínio melhor sobre isso. E aí, de alguma forma, você tem que ajudar. Nós temos que ajudar, tá? Então, é preciso nos habituarmos com as palavras doces, com gestos nobres, com a leveza dos sentimentos sublimes, reconstruindo assim a nossa natureza real, porque é assim que nós somos, né? É assim que nós somos, na nossa essência, nós somos espíritos perfeitos, só que nós vamos sendo lapidados, nós vamos nos lapidando com o passar do tempo, mas a nossa natureza real, a nossa natureza divina é essa, é a da perfeição. Outrora, ou seja, lá atrás, nós fizemos escolhas equivocadas. Claro, todos nós fizemos e ainda fazemos, né? Que ainda respondem por condicionamentos agressivos na atualidade de nossas ações. Contudo, a opção que fazemos hoje, pelo jugo leve e pelo amor do Cristo, nos é lícita e necessária, como o único meio de permanecermos no estado real de dignificação pessoal e coletiva. Então, dessa forma, a gente conquista a nossa evolução pessoal e colabora para a evolução coletiva, para a evolução do planeta Terra. Então, meus queridos irmãos, amigos, essa é a mensagem simples, curtinha, mas que eu trouxe de coração para vocês refletirem na noite de hoje, tá? Porque pode ser que alguém passou por isso, ou vai passar por isso daqui a pouco. Então, lembre-se, agir e não reagir, ok? Que nós possamos conquistar essa sabedoria, que nós possamos realmente conseguir agir assim em todos os momentos, em qualquer situação que nos aconteça, né? É claro que perdoar os nossos inimigos, dependendo da situação, amar os nossos inimigos, dependendo da situação, não é de uma noite para o dia, né? Porque tem coisas que acontecem que são muito graves, assassinatos, enfim, tem traições, tem situações que é difícil você perdoar e passar a amar aquela pessoa. É algo que vai demorar um pouquinho mais de tempo. Depende do esforço e
né, da evolução espiritual de cada um. Mas coisas rotineiras do dia a dia que nós conseguimos sim ter controle só se a gente não quiser, se a gente não parar para pensar. Então são coisas que nós somos capazes de fazer, nós sabemos que somos capazes de fazer, cabe a nós, né? Quase que uma obrigação moral que nós temos, porque esse é o ponto de partida para que nós possamos realmente conseguir amar e perdoar a qualquer um, qualquer ser humano, independente do que nos faça, como Jesus fez. Quando lá na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam ali, né? Lhe batendo, lhe açoitando, lhe insultando, tirando o seu sangue. Ele teve essa capacidade. Então, um dia nós teremos também, mas nós precisamos começar das pequenas coisas, né? Bom, e quando não reagimos e continuamos levando? Muitas vezes isso acontece também, né, Cláudia? A gente não reage e continua levando. Mas como que a gente continua levando? Eu penso assim, que você continua levando com raiva no seu coração, com ódio, né, torcendo para aquela pessoa se dar mal, acontecer alguma coisa, ou você continua levando com serenidade, né? Essa é a questão, né? Como que a gente continua levando isso, né? Então, a pessoa me ofendeu, eu não falei nada, virei as costas e saí andando. Mas o que eu estou sentindo com relação a isso? Então, é mais um trabalho íntimo nosso, né? O que eu sinto, o que eu faço com isso que me aconteceu, independente do outro, do que vai acontecer com o outro. Porque é ação e reação. Então, tudo que as pessoas fizeram de mal para nós, elas vão ter que aprender de alguma forma. Então, não é, a gente não precisa ir lá ensinar para elas, olha, né? Eu vou te fazer a mesma coisa para você sentir na pele. A gente sabe hoje, com a lei, com a doutrina espírita, ação e reação, a gente sabe que a justiça divina é perfeita. Então, mediante isso, nós temos que trabalhar dentro de nós os sentimentos de mágoa, né? É muito difícil. Eu sei que falar é fácil, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil porque eu já passei por isso, né? E a gente passa por isso. Então, essa mágoa que a gente sente é muito ruim. Então, isso é um sinal de que a gente precisa trabalhar mais os nossos sentimentos de compaixão. O que é compaixão? Já falei aqui várias vezes, né? Compaixão é você entender a dificuldade que o outro tem em ser bom. Quando você passa a pensar dessa forma, já me ajudou bastante, viu, Cláudia? Esse pensamento, quando alguém te fala alguma coisa, te ofende, você fica muito magoado, você ter a compaixão nesse sentido de entender e pensar na dificuldade que o outro que te fez algum mal tem de ser bom. Então, ele tem dificuldade de ser bom. Para ele é difícil fazer o bem, falar, né, de amor. Para ele é mais fácil fazer o mal. Então, essa compaixão que você tem né, dentro dessa visão te ajuda a transformar o seu sentimento de mágoa nesse sentimento mais leve. E aí você fica mais leve, mais tranquila, mais em paz. É muito difícil, é um desafio muito grande que nós temos aqui na Terra, mas nós temos que aproveitar essa encarnação para trabalhar esse sentimento, né? E ajuda é aprender todo dia um pouquinho, trabalhar um pouquinho todo dia, estudando sempre, né? Lembrando de Jesus, nos inspirando nele, e aí a gente vai conseguindo devagarzinho, né? Trabalhar esse sentimento e agir de forma mais sábia e mais amorosa. Então, meus amores, fica aí essa palavra para vocês. Espero que tenha ajudado vocês, ou despertado algum sentimento, né? De vontade mesmo de melhorar em alguma coisa. E vamos agora fazer as nossas vibrações, então, para a gente poder encerrar o nosso evangelho. Vou aumentar aqui um pouquinho a nossa musiquinha. Peço a todos vocês que fechem os olhos, respirem bem fundo, sintam o coração de vocês e coloquem nele todo o amor que é possível na realidade, na evolução de cada um. E vamos pedir, primeiramente, pelo nosso planeta Terra, que precisa de muita luz, que nós sejamos a luz. Que nós sejamos a luz para o planeta, para todos que nos cercam. E que ele consiga
passar por todas essas transformações que ele está precisando passar. Vamos pedir agora por todos os doentes e necessitados de uma cura física, de um tratamento físico, que possam receber o tratamento necessário, mas que possam, acima de tudo, receber o alívio espiritual, receber o alívio emocional, que possam conseguirem ser resignados, independente da situação em que estejam, né? Porque a resignação ajuda no processo, tanto no processo de cura, como no processo de alívio da dor. Então, que todos eles possam ter a resignação e a fé necessária para superar esses problemas de doenças físicas. Vamos pedir por todos os que estão famintos, que moram na rua, que não têm um teto, que eles possam superar, passar por essa encarnação e ter um aprendizado de tudo isso. Que possam ter humildade para receber os auxílios que lhes são colocados e trabalhar os sentimentos necessários, postos à prova nessa encarnação, dentro de uma programação feita, porque nada é por acaso. Vamos pedir por todos os governantes do nosso mundo que possam ter sabedoria para governar com amor, com justiça, com desapego, para que não sucumbam à prova da riqueza, para que não se entreguem à corrupção e que possam manter o seu ideal de ajudar o próximo, de ajudar o seu povo. Muita luz para todos esses governantes, políticos. Nós estamos aí numa época, né, de eleição, que possam ser iluminados e se manterem com o coração cheio de amor e cheio de ideal baseado no bem e na ajuda. Vamos pedir agora por alguém da nossa família ou por alguém próximo que esteja passando por um problema muito difícil, que os espíritos de luz levem até essa pessoa toda a luz, levem até essa pessoa o auxílio, as intuições para que essa pessoa possa receber, possa ter discernimento sobre as coisas, para que essa pessoa possa, se for possível, receber um passe durante o sono. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é possível. Vamos pedir pelos nossos lares, que ele seja abençoado, que ele seja um ninho de amor, um ninho de aprendizado, um ninho de ajuda mútua. E que a experiência dentro do nosso lar, nessa encarnação, seja a mais benéfica, seja a mais alegre possível. E nós somos uns instrumentos para isso, e que sejamos a luz, sejamos a resposta, sejamos o equilíbrio dentro desse meio em que nós vivemos, diante de todo esse ensinamento que nos é colocado. Vamos pedir agora por nós mesmos, que nós possamos ter sempre a sabedoria necessária, a tranquilidade, o discernimento para agir sempre de acordo com as palavras do nosso Mestre Jesus. Que a Mãe Santíssima nos abençoe a todos e que nós possamos ter uma ótima noite e manter essa energia maravilhosa que eu estou sentindo e que eu sei que vocês estão sentindo também. Fiquemos todos na paz de Deus, que assim seja.